Vamos falar sobre o regime com relação a carboidratos. Por que se fala tanto assim quando quer emagrecer? Tira carboidrato, funciona. Tem fundamentos? Tem. Fundamento a gente chama de dietas low carb, né? Na verdade, está muito na moda porque funciona realmente. Dependendo de quem faz, como quem faz. Quanto maior o teu sobrepeso, maior o teu emagrecimento, né? Então, reduzindo a quantidade de carboidrato da dieta, consegue perder de meio quilo a 1 quilo por semana, dependendo do quanto de peso a pessoa precisa perder. Sim. Carboidrato, cite aí os principais. Pães, massas, arroz, batata, doces, bebida alcoólica. Esses, hipótese alguma. Tá, mas se eu, por exemplo, numa refeição, eu comer só o arroz ou só a batata, é melhor do que eu misturar o arroz com a batata ou outra coisa? Sim, o ideal é sempre comer um tipo de carboidrato. Né? Um tipo. Não pode misturar. Ou o arroz, ou a batata, ou a massa, sem misturar. Se misturar, catalisa e engorda. Exatamente. O que a gente está falando? A gente está falando de carboidrato refinado, né? Que é o arroz branco, a batata, a massa. O carboidrato que não é tão prejudicial seriam os complexos, que é o arroz integral, a batata doce. Atenção, devagar que eu estou aprendendo. Batata doce, por que batata doce? Porque ela tem um índice glicêmico menor. Índice glicêmico é a velocidade que o açúcar, na verdade carboidrato é um açúcar, né? A velocidade que esse carboidrato entra na corrente sanguínea. Quanto mais lento ele entra, menor o índice glicêmico. Sim. Que é mais saudável. E qual é o pão que eu posso usar? O pão integral, tem diferença? Tem mesmo? Tem diferença, ele dá mais saciedade porque tem mais fibra. E ele faz essa questão da entrada na corrente sanguínea, da liberação desse carboidrato mais lento, o que te faz ter mais saciedade. Bom, eu vejo esses multigrãos aí, 12 grãos, 10 grãos, quero saber quem é que conta esses grãos aí. Quem é que conta quantos grãos tem num pão desse? Acho difícil, né? Mas tem que contar. Hoje em dia, na verdade, na indústria, a gente sempre aconselha o pessoal a ler o rótulo. Quando no rótulo ali diz informação nutricional, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto. Então, um pão integral, por exemplo, se tu for pegar um pão, 12 grãos, né? O primeiro ingrediente tem que ser farinha integral. Se for farinha de trigo comum, ele não é tão integral. Primeiro ingrediente, farinha integral. Normalmente o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. Porque eu vejo fatias de 50 calorias, mais ou menos isso. E uma fatia de pão normal, quantas calorias? O dobro ou o triplo? A gente encontra de todos os valores calóricos. Cacetinhos? Um cacetinho tu encontra de 110, 100 calorias mais ou menos. Um cacetinho. Só que, na verdade, a gente tem... O valor calórico às vezes não é tão importante. O que importa é como que o corpo vai digerir aquele carboidrato, né? Então, se eu comer um carboidrato, um pão branco, um cacetinho comum, vai entrar rapidamente na corrente sanguínea, eu não vou ter saciedade, vou querer comer mais. Sim. E aí torna um aumento de peso. E fazendo isso, você acredita que só em não misturar os carboidratos a pessoa já emagrece? Depende, né? Não, quem tem o hábito de comer massa com batata, com arroz... já ajuda bastante. Pelo menos sai dessa rotina terrível, já né? ajuda. Essa e mistura. a questão da quantidade, né? O carboidrato, como ele não sacia, ele acaba... Não é dar mais fome, mas a gente acaba comendo mais. Porque mas tem mais essa, come um monte e não sacia. E não sacia, porque ele faz o pico glicêmico que a gente chama. A gente come o carboidrato branco e esse açúcar entra direto na corrente sanguínea. Aí dá um pico glicêmico, em seguida eu já tenho fome de novo para repor a glicose. E qual é o alimento que me sacia? Proteína e os carboidratos integrais. Não, mas dá o exemplo. Carnes, ovos, iogurte, né, leite e derivados de uma maneira geral. Os carboidratos integrais, então arroz integral, pão integral, massa integral. Sempre integral. Sempre integral. Tá bom, eu vou tentar seguir. Eu estou em regime profundo há mais de 20 anos. Mas eu vacilo, né? Tem as escapadas, né? Tem escapadas. Mas uma coisa que eu abomino, não pego mais, larguei de mão, é sorvete e chocolate. Larguei de mão e já melhorei. E usou o chocolate 70% cacau? Não quero nem saber. Eu larguei chocolate e sorvete. E melhorei, hein? Sim. Já perdi. Sorvete tem muita gordura, né? Quase 2 quilos. Ótimo. Tá bom? É o caminho certo. Não quero mais saber. E não é o chocolate... Uns dizem que é bom, que quer vender chocolate, chocólatras por aí. Mas de vez em quando tudo bem, né? Mas que é ruim, é ruim.
o melhor seria o 70%, a mais de 70% cacau, né? E esse come pouco porque ele não é bom que nem Não, ele é mais amargo. É mais amargo. E aí, para compensar a vida doce. Muito obrigado. Valeu, Fabrícia. Obrigada. Obrigada.